Olá pessoal, eu sou a Judite Esperança, dança movimento terapeuta, e estarei aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Profissão Encantar e no quadro Você é Top nós convidamos aí um cineasta muito conhecido no cinema paulista, que é o Virgílio Roveda. Virgílio, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado e agradeço a oportunidade por poder falar do cinema brasileiro, do nosso cinema. Maravilha. Gente, você está completando 52 anos de carreira, então? Maravilha. Inventei de fazer cinema na minha juventude, porque por a opção, sem ter opção, na região onde eu morava, né? E por consequência de assistir muitos filmes, né? O cinema de tido classe A, né? O cinema que eles falavam assim, cinema cabeça. Ok. Então eu quero saber de uma coisa, eu vou fazer esse negócio. Mas você não queria ser ator? Hã? Você não queria ser ator? Não, eu vim para. Eu fui direto para o Rio de Janeiro, depois na volta passei por São Paulo, e também São Paulo não estava fazendo nada, não estava acontecendo nada, porque era uma ressaca da diarreia, do golpe de 64, então em 65 a coisa estava toda travada, ninguém estava fazendo nada, ninguém andava com uma máquina fotográfica na rua, porque não podia. Um livro debaixo do braço era sujeito a ser pendurado. Então a coisa ficou complicada e todo mundo ficou na treca. Mas o Mujica, o Zé do Caixão, que por acaso cruzei lá no Brás, e eu achei interessante, eu achei que esse cara, um fulano lá que estava com ele, falou, o artista Zé do Caixão, diretor de cinema, é aqui o gancho, é aqui que eu. Como estiquei a conversa com o secretário dele ali, eles já me convidaram, fui lá para visitar o estúdio e tal, e disse que em setembro iam começar, iam reiniciar a produção de um filme que estava parado lá no Paraná, o Diabo de Vila Velha. Mas em setembro a gente vai recomeçar. Tá bom, em setembro eu apareço aqui. E apareci. E cheguei lá e fui fazer figuração, e ajudar o cenógrafo, entrei de cabeça, estou até hoje. Tá. Você começou aprendendo do zero lá. Do zero, não sabia, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, mas vamos fazer. Eu saí lá de Vacaria para vir fazer cinema, né? Eu achava que o cinema, e o cinema é um instrumento muito, muito forte para a comunicação e para a colocação de ideias e de movimentos, tanto é que tem até o segmento do cinema político, cinema falava engajado, que eu acabei participando desses tipos de filme também, né, entre os filmes populares. Bom, está fazendo filme? Então vamos lá, eu não tenho que nem saber o que está acontecendo, vamos fazer. Maravilha. Né? E foi o Mojica que pôs apelido em você de gaúcho? Foi. Porque eu cheguei com um sotaque muito carregado, né, bem mais. Gaúcho, bem lá do meio do mato mesmo, né? Era a Serra Gaúcha, nas margens do Rio das Antas. Certo. Né? Então o sotaque, o Mujica vai saber o nome todo, o pessoal figuração que está ali. O gaúcho e tal, né? E ficou gaúcho e gaúcho ficou até hoje, né? No meio cinematográfico, a maioria conhece. Agora no meio de outras mídias, como jornalismo e outros segmentos aí, de vídeo e tal, já está um pouco deixado de lado o apelido, tá? Mas o nome Virgílio Roveda ou só Roveda, que também é um nome que não é muito comum, né? Tá perfeito. Virgílio, e você foi conhecido como o Coringa do cinema. Explica um pouquinho pra gente. Tem uma, porque, sabe, a gente chega para aprender, porque aqui no Brasil não tinha escola, tinha uma escola que era, acho que era aqui na Faculdade de Filosofia São Luís, dos jesuítas, né? Tinha uma escola superior de cinema, mas era só gente que já tinha feito curso superior, aquela coisa toda. E eu só tinha o segundo grau, e aí eu tive que
que abraçar tudo que vinha pela frente, né? Você toma conta, varre o estúdio, limpa aqui, lá, ajuda o cenógrafo, que foi a primeira coisa que eu fui fazer figuração, mas já jogaram pro Zé Vedovato, que se tornou meu amigo, e ele fui ajudar a fazer cenografia, arrumar o ambiente, preparar o ambiente para filmagem. E aí eu fui pegando o jeito, fui fazendo, fui passando todas as atividades no cinema em película, cinema com a luz não LED, a luz incandescente ainda, né? Esquentava a beça também. Aqueles refletores que saía fumaça, ou arco voltaico e tal. Bom, então fiquei assim, fazendo de tudo. Agora, uns 4, 5 anos para cá, exatamente em 2007, acabei cruzando com um menino, um jovem, eu falo menino, um jovem, o Matheus Trump, que estava fazendo TCC de jornalismo. Ele estava fazendo um curso de jornalismo na Metodista, aqui de São Bernardo. E, você faz... Então ele queria achar um jeito, vamos falar, ele até depois questionou comigo, falando, ele disse, olha, até eu perguntei, mas quando você pegar um peão do cinema, né, que eu considero um peão do cinema, um braçal, né, usando na cabeça, né, mas aí ele disse, não, de falar de artista todo mundo fala. Vamos ver atrás da câmera como é que rola. Pegar o pessoal de trás das câmeras para saber o que é. Então ele fez a tese dele, junto com um grupo, né, dele, fez o TCC. E saiu o livro. Na entrevista, falei com ele, contei as peripécias, o que rola, as coisas acontecem em filmagem, acontece mais atrás da câmera do que na frente. Exatamente. Né? Atrás da câmera. Ele pode mostrar que vai salvar. Imagina se o canal de televisão, no estúdio de televisão também. É um negócio maluco. E ele fez o TCC, saiu muito bem. Aí ele foi fazer pós-graduação, aumentou mais a conversa, pegou mais alguns detalhes e tal. E fez a tese de mestrado em literatura jornalística, não sei, um negócio lá que... Aí, fez também, tá. Pô, eu já estou com um monte de material seu, eu vou fazer um livro. E saiu aí, e pôs o título de O Coringa do Cinema. Aí tá, pronto o livro, e aquela batalha e infelizmente a gente não conhecia vocês, que tem uma editora também, né? Não, mas... A editora Laços. Isso. Aí acabamos, ele foi buscando, encontrou a editora Josta, e editamos o livro pela editora Josta, fizemos o lançamento, foi muito bem. Às vezes está esgotado, nem trouxe o livro aqui porque não tem mais. Certo. E tem que mandar fazer mais, mas aí precisa um monte de dinheiro, né? Certo. Agora com essa história de inflação e tal, de dólar não sei das quantas, e o papel é importado e pipipi pororó, os caras querem cobrar 10 vezes mais do que vale. Entendi, legal. Mas o livro está aí, e o livro está espalhado, foi feito alguns lançamentos aqui no Parlapatões, que era por conta da editora, fizemos um na API, por conta que faz parte lá da São Paulo de Imprensa. E mais uma, fizemos em Ribeirão Preto, fizemos em Campo Grande. Que bacana. Fizemos em Ouro Preto, Mariana, nos festivais de cinema, e tem o paralelo, assim, lançamento de livros do gênero, muito né? Legal, teve um desdobramento. Então, o Coringa do Cinema passou a existir. E um cidadão, produtor, que tem uma produtora chamada Mamute Filmes, que é o nome do produtor, é o diretor, o dono, é o Sérgio Klink, eu acho que é. Pegou o livro, gostou, procurou o autor, o autor veio comigo, lá em casa damos autorização, vendemos os direitos, ele era para fazer esse filme, vou fazer um filme em cima do livro.
Aí, bom, fazer em cima do livro e tal. Tá bom. Cedemos os direitos para ele. E ele estava programado para ser feito o ano passado. Mas essa onda de crise, pipipi, pororó e tal, ele não conseguiu. Ainda está em Foi aberto. porque foi pela PROAC, pela lei de incentivo estadual. Certo. Aí, bom, eu até, o Matheus falou, o Matheus que é o autor Matheus Truque, não sei, o Sérgio não falou mais nada, passou um ano. Aí, pô, um dia qualquer, o Matheus, o Sérgio, vamos tocar o projeto, vamos fazer. E vamos lá, ver, e aí destacou um funcionário dele lá com um negócio de computador e tal, baixou lá em casa, nossa, um mês, quase que todas as, meio, 2 horas da tarde roteiro, até né? 6, 7 horas, até eu brinco, né? E agora, você o que você está fazendo? Eu estou de procurador. Procurador? Eu estou procurador do meu material todo lá, né? Que é meu material fotográfico, tem um caixote cheio de... Né, porque eu ficava fotografando, né? Gostava dos bastidores, que teve uma época que eles não gostavam que fizesse fotos que chamam making off, né? Ok. Foto fora da cena, né? Sim. Mas eu fazia. E até fui repreendido numa produção, fui até repreendido por causa disso. Né? E hoje Não repreendido assim, vídeo, mas pegaram e perguntaram, saber por que você está fazendo essas fotos? Não sei lá para quê. E está servindo agora, e serviu para muitas situações, inclusive para o Instituto Mazzaropi, por exemplo. Boa parte do acervo foi material que eu cedi, é aquelas que estavam atrás das câmeras, que tinha as pessoas, não só os atores. Os atores estão lá, as fotos estão lá, né? E tal. Mas e todo o resto? Bacana. Tinha. Então, o livro virou. Vai virar um filme e é o projeto desse ano. Ele tem que fazer esse ano, porque senão aquele negócio de lei de incentivo, a verba, se ele não usar. Tem que devolver. Aqueles rolos todos que um balaio de gato que ele troça. Né? Então, gostaram do título, Coringa do Cinema, que está sendo cogitado, mesmo pelo próprio cara um amigo, se tornou amigo, de virar o troféu, que bacana, o Coringa do Cinema. Certo, bacana. Ele já ventilou essa ideia e tal. É o mesmo autor que está criando a Semana de Cinema Mazzaropi. Fala um pouquinho da tua experiência em ter trabalhado com o Mazzaropi. O Mazzaropi, na verdade, eu acabei entrando lá na empresa, na Panfilmes, quer dizer, fui contratado a primeira vez. A primeira vez eu fui até de freelance ajudar o Pio Zammuner, que é o diretor de fotografia e também fazia co-direção com o Mazza, no filme Betão Rockefeller. Era aquele que fez a alusão, a homenagem ao circo. Ele fez esse filme, né? E um dia qualquer, ali na Boca Cinema Paulista, ali na Rua do Triunfo, no bairro Santa Efigênia, no bairro da Luz. Santa Efigênia. E o Pio falou, olha, eu tenho que filmar uns detalhes que está faltando, ficou faltando. Na edição sentiu a falta de um detalhezinho, né? Eu preciso ir lá em Taubaté, no circo, aí gravar uns detalhes. Negócio de circo lá, de trapézio. Não sei, é uma questão de montagem, de edição que isso tem essas década coisas. de 60, né? 70. Exatamente 70. Conta não é por causa da novela Beto Rockefeller, que ele tem um viés assim que o Mazzaropi gostava de aproveitar sucesso, o embalo, né? Tá. E aí eu fui eu fui de assistente de câmera, fazer assistente de câmera. Fomos lá no estúdio, fiquei conhecendo, não sabia, no estúdio na fazenda, lá na Fazenda da Santa, lá no fundão, 8 quilômetros dentro lá. E eu ajudei a filmar no Betão Rockefeller e tal. Não conheci nem o Mazza, não cheguei, ele não estava lá, era detalhe. Tinha um cara da produção que me conheceu. Sim. Bom, no ano seguinte, em 71,
Aí chegou a época de formação, a formação de nova equipe, o Pio me chamou, me avisou. Ó, aparece lá, fala com o Gentil, fala com o pessoal da produção lá, que eu que te indiquei para fazer assistente de câmera. E eu fui. E aí eu fui conversar com um dos funcionários dele lá que cuidava dessa parte. E aí pichinchava, quanto é quem é? Esse de tabela que tá aí, tem aí no pisos de técnico do sindicato, né? Aquilo lá, o preço aí. Mas isso aí é muito caro, você tem uma equipe grande dele era 20 pessoas. E agora a equipe grande é 100 pessoas, né? Inflacionário demais da conta. Bom, pichinchou para bom, então vou falar com o Mazzaropi, que ele falava, é meu padrinho, que era o funcionário, né? Meu padrinho, vou falar com o padrinho, ver se dá, como é que pode ser. Aí me apresentou, o Mazzaropi entrou lá, e eu conversei com ele e tal. Enfim, topou e eu comecei a trabalhar com ele em 71, no filme O Grande Xerife. Então, e aí, quantos filmes você acabou fazendo? E aí, no Grande Xerife, tinha um outro assistente, tinha lá uns problemas, e eu quase que entrei num rolo. Depois de um segundo filme, terceiro filme, que o Mazza me falou, o Mazzaropi, olha, eu não te mandei embora também, porque mandou embora o outro assistente. Sim. Não mandei porque estava complicado, eu ia perder alguns dias até chamar outro assistente, e naquela época não tinha gente, todo mundo estava trabalhando, então era complicado, né? E aí eu fiquei. Entendi. E mesmo o Pio falou, não, um dia mandou o diretor de produção, o Carlos Garcia, vê lá, o Gaúcho, acho que vai lá no caminhão, tinha um caminhão, equipamento de câmera é um caminhão, né? E eu fui lá pro caminhão, cuidado, eu fui contratado para fazer, eu não entro em... Mas eu estava no rolo. Aí o Pio, com aquele jeitão de Vêneto, né, falou, mas, o Carlão, o gaúcho pode ser meio louco, mas não é burro. Deixa ele lá, ele vai cuidar do equipamento. E sabe, eu aprendi com os italianos, o Jorge Attili, aprender a cuidar e respeitar o equipamento. Primeira coisa. E foi aí que eu ganhei a confiança do Mazza, que passei depois todos os filmes, inclusive o Pio, que era o diretor, né, o diretor de fotografia, e era o Pio, eu, fora o pessoal dele lá, que trabalhava direto com eles, mas o técnico de cinema. Sim. E aí eu mesmo indicava o outro assistente, que tinha que ser 2 assistentes, porque a câmera era leve. A câmera nítil, assim, ela pronta para filmar, pesava 92 quilos. Né? Era esse. Então tinha que ser, né? Aí ele fazia a musculação, não precisava academia, não. 2 meses sem academia. Aí eu fiz todos os filmes, ele confessou, olha, porque ia complicar a produção, senão você tem que ir embora. E eu passei até o ponto que quando nós fizemos o último, não era o último, né? Mas na época, a Égua Milagrosa foi o último, passados uns dias, estava em edição ainda, eu recebi uma comunicação acho que foi do André, o André é o funcionário dele, que o Mazza queria falar comigo. Ok. Aí ele me chamou, eu fui lá em Taubaté, lá no Hotel Fazenda, já estava parte do hotel já construído e tal. E ele estava muito doente, mas ele estava melhorzinho. E ele estava assim, quer dizer, estava em pé, ele queria trabalhar, queria produzir. Ele falava, eu quero morrer no palco, num picadeiro ou na frente da câmera. E mais um pouco ele na frente da câmera ia acabar morrendo mesmo. E aí almoçamos lá e tal, conversou comigo e disse, olha, o próximo filme, você topa dirigir, fazer a fotografia, o trabalho que o Pio faz, eu vou fazer uma experiência, você topa fazer? E hoje teria a direção de cinema com o Mazzaropi, brincadeira. Na hora, nem perguntei quanto ele ia pagar.
Ah, tudo bem, beleza. Então tá ok. Você, daqui uns 15 dias mais ou menos, você passa lá no escritório, lá de Paysandu, e fala com o Gentil, pega uma cópia do roteiro, que eu passei para ele os meus manuscritos, anotações, e ele está datilografando. E daqui uns 15 dias você passa lá para pegar o roteiro e estudar para a próxima produção. Ah, legal, beleza. Fui, porra. Aí, passou os 15 dias, contadinho, né? Tá, cheguei lá, cheguei no escritório, estava todo mundo tenso, estava uma situação assim. E eu falei com o Pérez, o Gentil, queria falar com o Gentil. Não, o Gentil não está aqui, o Gentil está no hospital. E estava tudo, sabe, aquela coisa assim, clima. E caraca, eu saí fora, né? Os caras tá aí. E eu estava no hospital, estava no Einstein e dali ele não saiu mais. E eu fiquei sem fazer o filme. É verdade. Mas trabalhei 10 filmes com ele, né? E contando o primeiro, que foi só um ganchinho, que foi a primeira vez, eu fiquei um dia. Não, mas é muito importante. E aí fiz todos até o final. E o último, quer dizer, que seria, eu fiz, ia fazer, não consegui. Ô Virgílio, o que você tem a falar sobre o 6º ciclo do cinema paulista? Olha, o cinema brasileiro, ele veio assim de uma fórmula muito estranha, tem os autores, gente querendo fazer, gente muito séria, né? Porém chamados todos de aventureiros e tal, desde o início do século passado, fim do século XIX. Porque o cinema começou, essa história que fulano fez, os irmãos Grimm, não sei o que lá, cara, que fizeram, são os inventores do cinema. Então, quando eles fizeram lá, aqui em Ribeirão Preto estavam fazendo também, em Campinas, sabia? Na mesma época. O que fez aquelas primeiras máquinas, né, de corda, tá, de manivela e tal, foi feito aqui. Acontece que nos Estados Unidos era o mesmo problema. Inclusive, nos Estados Unidos também sofreu muito o pessoal que tentou fazer cinema lá. Porque era, lógico, lá era uma questão religiosa, um negócio de puritanismo, né? Sim. Então, fazer mas a imagem se mexendo é coisa do diabo. É diabólico, não presta, não. Vai e um aventureiro que fazia cinema lá, botava a câmera na rua, né? A polícia vinha e dava um cacete. Né? E chegou um ponto que as autoridades, o negócio proliferou porque estava na mão de judeus, e judeus não entraram nessa, e viram que era uma mina de ouro. Foram para, olha, se vocês querem fazer, eu estou falando do cinema americano, mas é a propósito, né? Aí, olha, se vocês querem fazer esse tipo de coisa, vamos fazer lá do outro lado, lá na costa do Pacífico, depois do deserto. Né? Porque na costa leste, não, foi lá para a costa oeste. E assim foi e virou aquilo. Acontece que eles passaram a fazer e desenvolver toda uma coisa, e aqui ficaram assim, aquela teoria que é lamentável, que acontece até hoje, que é o custo-benefício. Se tem o dinheiro, compra feito, para que vai fazer? Sabe? Então, o que acontecia? A primeira coisa que os americanos fizeram foi o dinheiro que montaram os seus estúdios, produziam seus filmes, curta, média, não sei quantas metragens, enfim. E montaram exibidoras, casas para montar, para passar. Sim. Já aqui, tem aí os resquícios aqui, a Metro, a Paramount, os cinemas. Eles montaram cinema no mundo todo. Montaram as lojas para vender o produto deles. Inclusive veio um representante aqui no Brasil, em 1913, por aí, dizendo, olha, se vocês fizerem só exibir os filmes, nós fizemos os filmes, vocês só exibindo, vocês vão ganhar muito dinheiro. E pior é que eles falaram a verdade. Sim. Os exibidores ficaram multimilionários. Tem alguns, Severino Ribeiro,
Serrador aqui em São Paulo, de Florentino Lorente, a Havaí, do Gregório, e a empresa Sul Paulista, do Chiquinho. Certo. Eu falo Chiquinho porque era conhecida da Sul, né? Isso. A empresa Sul Paulista. Sim. E os caras. Não, mas veio antes, isso vem lá, e realmente ficaram muito ricos. Acontece que a produção nossa ficou no experimental, ficou dependendo, né? Agora, querendo fazer, os americanos já estão 100 anos na frente. Então, o que aconteceu? Ficam patinando. Eles impuseram a linguagem deles, impuseram o formato, impuseram o mundo. Ok. E que a origem do cinema não é deles, mas fizeram isso. E acontece que tem os cineastas brasileiros que continuam achando que é assim que tem que ser. Assim funcionou para eles, ficaram muito ricos. Os exibidores também. Agora, o produtor, o distribuidor, fica nessa onda aí, fazer cinema experimental, fica nas beiradas, fica comendo poeira. E eu falo, enquanto os cineastas brasileiros não se envolver diretamente na exibição, na arrecadação, na comercialização dos seus filmes, vão ficar comendo poeira, vão ficar na migalha de pedir incentivo aqui, ajuda ali, tá para fazer seu filme. Terminou o filme, o cara está desempregado e duro. Isso é uma crise de realidade, né? E é esse o caminho. Então, eu bato essa tecla. Enquanto não tivermos uma rede de cinemas, que agora mudou um pouco o eixo, porque via satélite tem 500 canais de televisão passando filme, mas filme americano. Tem o quê? 1 ou 2 canais que passam filme brasileiro. O resto é tudo, até aqueles filmes que há 100 e tantos anos que fizeram, estão ganhando dinheiro de cima, até agora. Então, os babaca, eu falo babaca dos intelectualóides brasileiros fazendo cinema, que, nós temos uma reserva de mercado, porque tem uma cota de tela. Não tem coisa nenhuma. Os caras amplo que estão montando, cada shopping que é montado tem 4, 5 salas, 10 salas. Eles estão montando salas para passar o filme deles. Exato. Vai passar filme nosso? Vai dar milho para bode? É tonto. Os caras vão um montão de dinheiro aí na montagem das salas para passar o filme brasileiro, o filme argentino, sei lá, paraguaio. É verdade. Não, os caras não se tocam. E quando ocupam a mídia, qualquer um deles aí, eles parecem um paradigma. Eu tenho um episódio até nesse sentido. Não falar de exibição. Olha, o único cara que fez e deu atenção a isso, porque ele veio de uma outra vertente, que era circo e também teatro, o Mazzaropi. O Mazzaropi botava o filme dele na praça, fiscaliza, botava fiscal de fiscal, e ele mesmo às vezes fazia a ronda para controlar a bilheteria, porque ali volta o dinheiro. A pessoa vendia os bilhetes, depois retornava lá para a bilheteria para não se pagar. Eu vi novo, né? nos cinemas do interior, no interior e aqui dentro da capital, tem episódios malucos, né, sobre isso. Tá bom. Não, é violento, coisa pesada. O cara botar o revólver em cima da mesa e vamos fazer um acerto aí. Aqui, né? Tá certo. Ô, Virgílio, atualmente você está na complementar. Tá, ok. Então, o único cara que conseguiu cuidar é esse. E esse episódio que eu falei que os cineastas não falam, parece um dogma, um paradigma, é demoníaco falar de exibição. Um dia, num workshop, eu não sei pronunciar em inglês, né? Workshop, tá. Workshop. Ali no Cine Sesc, aqui na Augusta. Sim. Estava falando lá do filme do Máscara de Ferro, não sei das quantas, do Carandiru, que ele entregou a câmera para o presidiário fazer, vai uma história xarope. E eu tentei levantar, tinha uma plateia mais ou menos 80 ou 100 pessoas, né?
eu tentei levantar a bola do questionamento da comercialização dos filmes. Vamos fazer o filme para quê? Para quem? Tem que exibir o filme. Tem que exibir e tem que vender Sim. bem. Aí ele disse, não, aqui não se trata de exibição, não é aqui, não podemos falar nisso. Mas mandou eu calar a boca. Tudo bem. Na saída, tinha um jovem que estava fazendo um curta, né? Ok. Tinha feito curso de cinema, estava fazendo um curso, e nós na conversa assim, eu disse, então, o que você você não tem nenhuma preocupação como você vai exibir esse filme? Não, isso não tem nada a ver com isso, eu não quero saber. O que eu quero é fazer meu filme. E depois você vai exibir para quem? Para sua mãe? Eu falei mesmo, para sua mãe, pode ser que ela possa aplaudir, mas com certeza foi a grana dela que você gastou, e ela vai te dar um muro pela cabeça, né? Se um estudante lógico, tem que aprender a saber fazer filme, e fazer filme, mas tem que saber também aonde vai vender, o que vai fazer com aquilo. Exato. Passar para os amigos só o que está acontecendo por aí. Né? Os nossos filmes estão sendo passados lá no Cineclube não sei o quê, lá no Centro Cultural não sei lá onde e tal, de graça e tal. Como ontem. Exato. É esse tipo de coisa. Tá bom, uma estreia e tal, convidado, mas comercialmente tem que cuidar disso. Sem dúvida. Então o ciclo de cinema vem. E é aquele negócio, a bilheteria não sustenta nunca. Aliás, teve uma época, esse sexto ciclo de cinema foi sustentado pela bilheteria. É o que durou mais e que foi maior produção. Agora caiu, na década de 80, 90 zerou, aí surgiu algumas leis de incentivo, então em cima das leis de incentivo está o sétimo ciclo, está subindo, está aí mais ou menos acontecendo e tal, né? Acontece que já estão questionando as leis de incentivo e provavelmente qualquer hora dessa vai ser revogada e o pessoal vai ficar, sabe? Vai voltar para o mar. De novo na Rua da Amargura. Pode escrever, olha, pode gravar que isso vai acontecer. Tá pode esperar. Eu não sei se vou ter chance de ver isso aí, mas acho que sim, porque é muito rápido. Tá certo. Logo. Ô Virgílio, e o que você está fazendo atualmente aí? Muitos de trabalhos da PI outras produções. Lógico, terminou o sexto ciclo de cinema, eu tive que migrar como fotógrafo, repórter fotográfico, uma editora, trabalhei na editora, restabeleci o meu diploma, o documento de jornalista. E acabei fazendo jornais de bairro, aquelas coisas assim, meia boca também, é um negócio nas beiradas, porque eu nunca consegui chegar. E produtoras de comerciais, produtora de vídeo, né? E na API eu fui lá, associado como jornalista, fui associado da Associação Paulista de Imprensa e fui fazendo a minha participação lá dentro e eu atualmente sou presidente do Conselho Deliberativo. Bacana. Né? Aqui a gente está questionando, tem uma opção de questões com relação à imprensa, porque eu sou meio ovelha negra, né, nesse aspecto, porque eu acho que essa história de liberdade de imprensa, isso é uma mentira. Não tem liberdade de coisa nenhuma, nós somos escravos do capital, quem financia. Um episódio assim, bem simples, na editora, quando houve um incêndio, acho que no Andraus ou na Joelma, aí foi aquele rebuliço, lei, obrigando todos os edifícios ter escada de incêndio, aquela escada de emergência, pipi, pororó. Aí o diretor do jornal, Pedro Gaúcho Roveda, Roveda, vê se você faz algumas imagens aqui por São Paulo para mostrar os edifícios, os prédios que tenham escadas e tal. Olha, eu andei pra caramba, consegui uns 2 ou 3 edifícios com escada
escada De emergência. fiz as fotos e tal. Bom, agora o jornalista vai fazer a matéria e tal. Quando eu tive todo aquele material, disse, não, deixa lá. Eu tenho as fotos lá. Nem saiu publicado? Já não vende mais jornal. Entendi. E o que aconteceu também com outros segmentos, né? Isso não. Negócio de poluição. Eu fiz uma foto lindíssima, sintetizada. Aí. O Tietê cheio. Era ali naquela fábrica de papel que tinha na Voluntária. Aí embaixo, ali na margem do Tietê, Santa Rodoviária, por ali. Né? E eu fiz uma foto muito. Achei sensacional. E era boa, o cara realmente. Que tinha um chaminé cheio de fumaça, um rio poluído, o Tietê, e umas árvores secas, que agora tem há pouco tempo montaram uma igreja ali, essas igrejas, essas pequenas igrejas, grandes a negócios. decadência, né? Então tinha três elementos, né? Sim. E aí eu fui selecionando o Portela, que selecionando as fotos para ilustrar a matéria, tirou fora aqui. Escuta, a foto tecnicamente está boa, bem enquadrada, está sintetizando, está bem exposta, está perfeito para impressão. Por que você tira por fora? Não, rapaz, aquela fábrica de papel, eu estou negociando com aquela fábrica de papel para impressão do meu jornal. Eu não vou botar uma foto da empresa. Então o capital realmente. Então, os interesses, sabe, né? Na verdade. Eu quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu larguei mão, vou fazer outra coisa. fui para fazer telão no show de Chitão Chororó, Zezé de Camargo, aquelas cambadas todas lá. Fazer com os ácaros, operador de vídeo e tal. Entendi. Eu larguei mão, porque é uma coisa, a liberdade de imprensa. E eu lá dentro da PI, eu acho, bicho, os caras vêm com aquele discurso da liberdade. Mas vocês estão falando bobagem. Não foi que liberdade. Depende. Não tem que ser o que o capital manda. Os interesses. E a grana manda. Se não tiver grana, não anda. E acabou. Tá. Ô Virgílio, e a gente estava conversando, tomando café. O que é aquele negócio do assim também funcionava? Isso aí acontece uma coisa. Logo, já faz bem quase uns 20 anos, né, que cessou o Sexto Ciclo, que a boca do cinema paulista se desapareceu, né? E aí, agora estão questionando, uns fazendo muito curtas metragens e tal, o pessoal. Sim. E eu também fui, Gaúcho, ainda o pessoal de cinema fala, Gaúcho, você vai fazer um filme também, fazer alguma coisa. Que normalmente, quando são entrevistados algumas pessoas lá da área ainda, os remanescentes, Perfeito. Alguns que estão por aí ainda, eles contam, a gente lá na Boca tinha uns produtores já estabelecidos, né? Mas tinha o pessoal que fazia mais ou menos um cinema cooperativo, uma cooperativa informal, mas era um processo cooperativo. Um tinha a Kombi, outro tinha, eu, por exemplo, diretor de fotografia, eu fazia fotografia, o outro era maquinista, o outro era eletricista, uma atriz topava fazer, né? Se juntavam um grupinho no boteco, no boteco tá. Às vezes pegava um guardanapo, o que tal, uma história assim, o que era mais versado a escrever, o Di Fraga, o Luiz Castellini e mais alguns ali que costumavam escrever, e escreviam, faziam um rascunho, tal, e saía, poucos dias saía um roteiro, e organizava, e a gente com um Fusca e uma Kombi velha, a gente saía, e uma câmera, naturalmente, e refletores e tal. Enchia de tralha ali e aí fazia o filme. Então, o pessoal fala que a gente fazia esse processo, que também fazia assim. E então, assim também funcionava. O cara tem o seu roteirinho, às vezes o cara com o roteirinho debaixo do braço, que chega lá batalhando para ver se levantava alguns, porque não era incentivo de leis, não, se encontrava
o Keiji Sakamoto que topasse financiar o filme e tal. Faziam tipo uma cooperativa entre as pessoas. É bem informal, mas era assim. Então, eles comentam nessas entrevistas que era mais ou menos assim. Então eu resolvi vou fazer, já fiz o roteirinho e estou ajeitando a produção aos poucos, por conta e risco meu trabalho, e a colaboração dos amigos, dos remanescentes. Para produzir. Eu produzi mais ou menos aquilo. E o Fusca vai conseguir achar? Eu já estou com ele. Então tá bom. O Fusca já tá lá em casa. E a Kombi também tem uma lá que eu só estou. E os aparelhos da época dá para achar? Eu tenho a câmera. Que bacana. Eu tenho a câmera ARRI1. Tá. Inclusive essa câmera tem uma história. Eu restaurei ela todinha. É uma câmera que eu estava praticamente no lixo, ferro velho. E rastreei. Que era essa câmera? Eu comprei do Gregório 38. Gregório 38 é apelido, Rubens da Silva Prata. Gregório 38, que ele fez um filme com esse título e foi um sucesso gigantesco. E ele ficou conhecido com esse esse ficou título. no Gregório 38. Eu ouvi dizer que ele morreu, não sei. Enfim, aí eu restaurei a câmera e fui saber de que essa câmera. Aí o Gregório 38 falou, não, eu comprei do Ari Fernandes. Peraí, do Ari Fernandes, essa câmera ARRI1, isso aqui, aí eu vou falar com o filho do Ari, porque o Ari tinha falecido. Aí, não, aquela câmera era do meu pai, que fizeram o Vigilante Rodoviário. Puxa vida. Filmavam o Vigilante Rodoviário. Inclusive, foi tirado as objetivas, ficava 3 objetivas na torre, ficava uma só, tiraram as outras, taparam, assim, e usar o chassizinho de 60 metros, porque tinha que entrar com ela, tornar ela menor possível, né, para entrar a filmar dentro do Cinca Chambord, que era o personagem do Então, antes de alguns caras falar, uma câmera na mão, com uma ideia na cabeça, o Ari Fernandes já fazia há 10 anos antes. Mais de 10 anos antes, já fazia esse negócio de câmera na mão. Tem que ser bom de improviso, né, também das coisas. Tem que criar na hora, né? A gente tem que inventar, né? Inclusive, quando vai fazer uma cena, tinha esse negócio, né? Que vai fazer uma cena, mas essa cena parece do filme e tal, então muda. Vou inventar outra, não vamos fazer igual. Para não falar que foi plágio, essas coisas assim. Naturalmente tem pessoas com nível cultural muito elevado, com uma desenvoltura de pensamento, toda uma coisa, e tinha os caras que pensavam imitar filmes hollywoodianos, assim. Mas tinha todo. Olha, teve um alemão chamado. Ele estava da Motion, estava nos Estados Unidos, eu não recordo o nome dele, nome esquisito lá do Japão. Ele disse, olha, a maior e mais bem estruturada universidade de cinema do mundo, em céu aberto, é a Boca de Cinema de São Paulo. Porque entrava gente de todo jeito, vinha do Japão, da Austrália, em todo lugar. Eles achavam assim diferente, né? Os caras lá e a criatividade do brasileiro, né? Alguns viravam e conseguiam se tornar profissionais, outros nem tanto, outros desistiu, viu que não era o ramo deles, não era o negócio. Né? Teve um filme, o filme do Tony Vieira, eu era diretor de fotografia. Era um negócio muito maluco, porque tinha figurantes, pequenos papéis, né? Tinha a japonesa, a Sueli, tinha uma polonesa, tinha uma egípcia, tinha uma grega, que mais tinha uma árabe, também, num filme só. Tanta gente que tinha, fora brasileiros de tudo quanto era canto, né? Maravilha. Então a gente fazia e assim também funcionava. Então eu vou fazer um curta, um média, vai dar uma média-metragem, abordando, mostrando, encenando esse tipo de coisa. Quando ficar pronto, você volta aqui para falar com a gente. Opa, né? Fala sim. Maravilha. Virgílio, nós estamos nos instantes finais. Você quer deixar algum contato seu?
Bom, eu tenho o meu e-mail, virgilio.roveda@bol.com.br, e os meus telefones, o celular que eu largo em qualquer lugar, né? Normalmente não ando com ele, mas é 011, que é São Paulo, né? 98261-2485. 8261-261. E agora enrolou. Tá bom, não dá mais. Virgílio, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui, tá? Desembestei a falar, né? Não, mas tá é assim perfeito. mesmo, né? Tá ótimo. Eu achei muito legal, muito obrigado pela oportunidade, e quando puder, e quando posso, em qualquer lugar, eu fico falando de cinema, não tem choro. Tá ótimo. Internautas, nós finalizamos então mais um Você é Top, hoje com a presença do Virgílio Roveda. Um abraço e até a próxima.